Bom, vocês já devem ter visto ou ouvido falar de julgamentos, tribunais, aonde eles recorrem às testemunhas oculares, né? É uma forma de convicção. A pessoa está convicta que viu algo acontecendo, que viu alguma coisa. Tem até uma frase de exemplo aqui, ó. Eu vi tudo, meritíssimo. O sujeito forte e grande perseguiu o pequenino. Bom, e você, nesse momento em que olha essa imagem, também está tendo essa convicção ou uma ilusão de que o sujeito grande e forte perseguiu o pequenino? Bom, tem uma forma de testar isso. Pegue um pedaço de barbante. Se você estiver assistindo isso em algum recurso que te deu pause, dê um pause. Pegue um pedacinho de barbante, estique do topo da cabeça até o começo do pé do sujeito grande. Firme bem com as unhas para não mudar o tamanho. E depois só leve esse barbante até o pequenino. Você pode ter uma surpresa e constatar que os dois são do mesmo tamanho. Já é uma prova inicial de que você pode estar iludido em suas convicções. Nessa primeira parte, a gente vai falar das ilusões da visão. Elas podem se dividir em dois tipos principais. A ilusão óptica, que ela é uma coisa mais física, causada pela deformação de feixes, de fótons, né, que são as partículas da luz. E tem a de cognição e interpretação, que é aquela ilusão que, apesar das coisas chegarem certinho até você, você interpreta ou considera de uma forma diferente da realidade. A nossa pergunta principal nessa primeira parte é uma pergunta que pode parecer até ridícula, mas com o avançar do trabalho você vai ver que não tem nada de ridículo, que é muito importante essa pergunta. A pergunta é a seguinte: quando vemos, vemos mesmo ou apenas temos a ilusão de que vemos? Vamos começar pelo básico. Isso que a gente chama de visão, de enxergar, funciona mais ou menos assim. Existe um grande número de partículas, né, de coisinhas bem pequenininhas chamadas fótons, que são o que a gente conhece pelo nome de luz. Onde tem luz é porque tem fótons. Esses fótons, eles são refletidos por alguns objetos. Então nós estamos vendo aqui na imagem uma árvore, os fótons colidem com a superfície da árvore e são refletidos, chegando até o olho humano. Ali embaixo tem um exemplo também de uma câmera fotográfica que tem um funcionamento semelhante. Aí tem uma lente na câmera fotográfica, ou o cristalino do olho, que é como se fosse uma lente, que vão projetar, quer dizer, vão ajustar essa corrente de fótons lá no fundo da retina ou no filme fotográfico da câmera lá. O que acontece então é uma imitação da árvore feita por fótons. São os fótons imitando a árvore que vão incidir no fundo da retina do seu olho lá, ou então no filme da máquina fotográfica. A primeira diferença entre o olho e uma máquina fotográfica é o que vai ser feito com esse conjunto de fótons que chegou ali representando uma árvore, né? A imagem. No caso da máquina fotográfica, pelo menos antigamente, tinham sensores químicos, né? Eram substâncias químicas que, quando eram atingidas pela luz, se alteravam quimicamente. Hoje nós temos aí as câmeras digitais, que são células sensíveis à luz, aos fótons e assim por diante. No caso do olho, como nós somos seres biológicos, nós temos lá células especializadas também em receber os fótons da luz. Elas se chamam bastonetes. E os cones. São 100 milhões de bastonetes em uma retina normal e cerca de 7 milhões de cones. Os bastonetes são encarregados dos detalhes, de enxergar em cores, de ver bem nitidamente as coisas. Os cones são aqueles que te dão aquela visão noturna quando você olha sob a luz da lua, e tem até aquelas coisas que eles dizem que todo gato é pardo à noite, aí você está enxergando com os cones. Eles levam apenas alguns trilionésimos de segundo. É muito, muito rápido para trabalhar. O que eles fazem? Quando uma daquelas partículas da luz, quando um fóton atinge ele, ele gera uma corrente elétrica. Essa corrente é eletricidade mesmo, igual essa aí que tem nas pilhas, na tomada. Essa eletricidade vai percorrer o seu nervo óptico e vai para o setor do seu cérebro que é responsável pela visão. Então vamos ver uma coisa, essas células são transdutores, né? Transdutor é aquilo que muda um tipo de energia em outro. Eles vão mudar de energia luminosa para energia elétrica. Quer dizer, a coisa vai passar de fótons
para volts. Eu quero que você veja que aqui já começa um tipo de ilusão, porque o que chega até você não é a árvore, nem realmente uma imagem da árvore. São fótons que se chocaram com ela. E eles também não vão chegar até você, porque eles vão ser transformados em volts. Vai haver uma transformação. E toda transformação, transdução, já implica em algumas distorções, algumas perdas de qualidade. Já viu o que acontece quando a gente faz xerox do xerox, do xerox, do xerox? Cada vez que se copia, que se reproduz, a gente deforma um pouco a coisa. Então, vamos pensar agora no próximo slide, na primeira ilusão séria que pode acontecer com a visão. As ilusões, muitas vezes, elas são baseadas ou causadas ou até reforçadas por um processo de esquecimento. E o único jeito é a gente lembrar de algo para perceber que está ocorrendo uma ilusão. Por exemplo, eu acabei de dizer que a gente não vê realmente a coisa, que a gente recebe fótons. Por exemplo, essa moça bonita aí, diante de uma lâmpada acesa, eu tenho a sensação de que eu estou enxergando a moça, que o que está chegando até mim, né, é a imagem dela. Mas existe um teste muito simples para saber se eu realmente vejo a moça ou se eu só estou recebendo luz. A gente apaga a lâmpada. Aqui nesse quadro preto eu tenho um resultado dessa mesma moça com a lâmpada apagada. Então, e ela continua ali na minha frente. Então, na verdade, eu não posso dizer que estou vendo essa moça. O que eu estou é recebendo fótons de luz que colidem com a superfície da parte da frente dela e vêm para o meu olho. Eu acho que se eu me lembrar o tempo todo que eu não estou vendo as coisas, que eu estou recebendo luz que bate nessas coisas e volta no meu olho, eu já começo bem devagarzinho a controlar e a conhecer melhor as ilusões da visão. Mas tem mais coisas. Além de se lembrar que eu não estou realmente vendo uma coisa, que eu estou apenas recebendo fótons que foram refletidos nela e que foram transformados em elétrons para depois chegar em mim, eu ainda tenho que pensar um outro fenômeno. Esse processo da viagem dos fótons até a coisa e refletindo e até vir até o meu olho, ele pode sofrer ou causar alterações. Isso mesmo. Aquela reprodução do formato da coisa, da cor, da distância, do movimento, ela pode ser deformada. Isso que a gente está vendo aqui são aqueles parques de diversão que tem o Castelo dos Espelhos, ou a Casa dos Espelhos, né? Que são espelhos tortos de propósito para deformar os elétrons, para mudar a direção deles, a forma como eles se comportam e nos causar ilusões. Mas não são só os espelhos que fazem isso, há diversos fenômenos no dia a dia que alteram. Isso faz a gente olhar com mais desconfiança para a confiabilidade das imagens que a gente enxerga. Até quanto elas estão deformadas, até quanto são precisas, até quanto eu vi o que realmente eu acho que vi ou não. As pessoas mais espiritualizadas sabem e dizem que quando a gente olha para alguém, a gente não está realmente olhando para a pessoa, a gente está olhando só para o corpo físico, o corpo material. Eu vou mais além ainda, eu digo que nem para esse corpo físico, material, a gente está olhando. Porque o que a gente está vendo, na verdade, ou pior, o que a gente está pensando que está vendo, é só a parte exterior e ainda por cima da parte da frente, a parte que está voltada para a gente. Nós não vemos aquela estrutura óssea que permite a esse corpo permanecer de pé. A gente não vê os vasos sanguíneos, que se forem todos esticados, dão a volta no planeta Terra 2 vezes. A gente não vê os órgãos, a gente não vê o cérebro, o que tem por baixo da pele, a musculatura. O que a gente vê é só essa camada da frente, mesmo assim a gente não está vendo, né? Como nós vimos lá, são elétrons, são fótons que imitam isso. E tudo isso aí está morto. A parte da pele que reflete os elétrons é morta, o cabelo, as unhas, as córneas, né, os lábios, tudo isso aí são coisas mortas. Então eu discordo dos espiritualistas que dizem que a gente não vê a pessoa, que a gente vê o corpo. Eu acho que nem o corpo a gente vê. Na minha opinião, as pessoas, os seres, são invisíveis. Eu vou discutir isso mais profundamente num próximo slide.